Então essa, evolução, né, na nossa política, patrimonial, na forma de enxergar os nossos patrimônios, ela finalmente vai ser capaz, né, de abranger e refletir toda a diversidade cultural brasileira. Quando a gente pensa, né, na ideia de patrimônios históricos, eu acho mais interessante a gente trabalhar com a ideia de patrimônios culturais. Por quê? Porque a ideia de patrimônios culturais, ela é mais abrangente, né? A ideia do patrimônio histórico é uma ideia de algo que necessariamente, de um bem que remete ao passado, né? A ideia de patrimônio cultural não. A ideia de patrimônio cultural ela é mais ampla, né? Ela remete a um conjunto de bens de natureza tangível ou intangível que são portadoras de referências para uma coletividade, né? Para um grupo. Claro que para um bem, né, ele ser reconhecido, um bem cultural ser reconhecido e protegido, ele precisa passar, né, por um processo administrativo, né, que vai atestar, né, que vai dizer que aquele bem possui esse valor de referência para essa coletividade. Então, de maneira geral, a gente costuma também definir, né, o patrimônio como tudo aquilo que o Estado diz que é patrimônio para fins de proteção. O que não significa, né, que um objeto que não é tombado, né, que não é reconhecido, que não passou por esse processo, ele não tenha valor patrimonial, né, como um monumento, né, uma estátua no espaço público, uma manifestação cultural, como uma festa popular, por exemplo. Mas para que ele seja protegido, né, para fins de proteção, é preciso que o Estado reconheça, né, o seu valor cultural. A importância do tombamento de um patrimônio cultural é que, a partir do momento que um bem é tombado, ele é colocado sob a guarda do IPHAN, né, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O tombamento, ele vai proteger esse bem. Ele vai proibir a sua depredação, né, a sua destruição. O tombamento é um dos mais antigos instrumentos de proteção que a gente tem, mas é importante também a gente pensar, né, que o tombamento ele só se aplica a bens de natureza tangível, né, prédios, né, monumentos, né, objetos arquitetônicos, objetos de natureza material, né? E por muito tempo, né, nós só tivemos esse instrumento de proteção, o que fez com que muitos outros bens de natureza intangível, de natureza imaterial, ficassem desprotegidos, né? O que eu chamaria de bens de natureza intangível, né? De bens de natureza imaterial seriam festas populares, danças, saberes. E só muito recentemente a gente tem, né? Foram criados novos instrumentos que passaram, né, a incorporar também para fins de proteção os bens de natureza imaterial. Então é só no ano 2000 que é criado o registro, né? É muito recente. O registro ele se aplica, né, para a proteção de bens de natureza imaterial. Para que algo seja considerado patrimônio cultural, ele precisa passar, né, por um processo administrativo, onde vai ser observado se esse objeto possui um caráter histórico, né? Se, por exemplo, ele reflete sobre algo, né, um fato, né, memorável, né, um evento importante do nosso passado. Se esse objeto possui um caráter artístico, né? Se ele por exemplo, um exemplo, né? Se ele possui um caráter artístico, né? Ou seja, né, que ele seja representante de uma técnica, não é? De um saber fazer
de esse objeto, se ele possui caráter etnográfico, não é? Ou se ele é representante, né? Se ele é uma referência ligado a uma cultura, não é? A um grupo étnico específico, né? Formador ali de uma coletividade. Se ele possui um caráter paisagístico, não é? Ouro Preto, por exemplo, né? Ouro Preto, ela é tombado por seu caráter histórico, né? E paisagístico, né? Ou seja, ela reflete, não é? É uma cidade que expressa uma forma, um conjunto, né? Um conjunto urbano, é uma formação urbana que atesta, não é? Uma forma de construir, uma forma de fazer do passado. Quais são os tipos de patrimônios culturais? Não é? Os patrimônios culturais, os tipos de patrimônios culturais que nós observamos hoje em dia, eles apresentam hoje uma grande diversidade, né? Eu acho que é muito diferente, né, de um tempo atrás em que algo só possuía valor pelo seu caráter monumental. Hoje em dia existe uma gama, não é, de bens e de patrimônios culturais, que seriam, por exemplo, né, Ouro Preto, né, a primeira cidade, né, uma das primeiras cidades a serem tombadas, né, enquanto patrimônio pelo IPHAN. De maneira geral, as cidades, né, coloniais, né, só em Minas nós temos São João del Rei, Tiradentes, Congonhas. A gente tem bens também de natureza imaterial, não é? Por exemplo, a roda de samba, o frevo, a capoeira, por serem também, né, portadores de uma referência cultural para um grupo. A gente tem bens também ligados a saberes, um saber fazer, né, como por exemplo o queijo do Cerro. Então hoje a gente tem uma diversidade enorme, né, dos tipos de bens que são tombados. A gente tem bens também de natureza, a gente tem bens também que são patrimônios naturais, né, como por exemplo no Brasil a gente tem o Pantanal, as Cataratas de Foz do Iguaçu. Acho que se por um tempo, não é, a gente teve um conjunto de bens muitos ligados a essa nossa matriz colonial, né, europeia, que vai refletir nesse patrimônio das cidades históricas, né, no caso do Brasil, das cidades coloniais. A gente hoje tem também o reconhecimento de algumas artes ligadas à cultura indígena, né, dos povos indígenas. A gente vai ter patrimônios, né, ligados à religiosidade de matriz africana, às manifestações culturais de matriz africana. A gente vai ter cidades, né, como Brasília, né, que são cidades modernas, né, que fogem um pouco desse perfil das cidades coloniais. Então essa evolução, né, na nossa política patrimonial, na forma de enxergar os nossos patrimônios, ela finalmente vai ser capaz, né, de abranger e refletir toda a diversidade cultural brasileira.